Bom, o Santos foi eliminado da Copinha e eu vi todos os jogos. Acho que não vi um tempo de um jogo, alguma coisa assim. Vi bastante coisa. Até porque a gente acaba se dedicando muito mais agora, que tá faltando futebol profissional, né? Os olhares para a Copinha muitas vezes são muito maiores do que propriamente para competições de base que acontecem no ano inteiro. Mas alguns jogadores eu já conhecia, que eu tinha uma grande expectativa e eles, olha, eu vou confessar que alguns deles me deixaram feliz, outros nem tanto. Com relação ao desempenho propriamente da Copinha. Mas se a Copinha é ou não é o torneio que vai definir quem sobe ou quem não sobe, eu acho que ela mostra, evidencia muita coisa. E deixou muito claro para mim quem são os jogadores que o Santos pode aproveitar nesse ano. E digo mais, acho difícil que o Santos aproveite, porque montou um elenco mais velho, um elenco que vai ter muita disputa entre titulares e reservas desses jogadores que vão querer jogar. O Santos tem pouquíssimas competições ao longo do ano, só o Campeonato Paulista e a Série B, muito espaçado. Eu acho muito pouco provável que o Carille, até também porque historicamente é um treinador que a torcida do Corinthians reclama muito dele, que deu pouca oportunidade para jogadores da base, embora ele diga sempre o contrário. Mas até mesmo no Santos a gente viu que ele pouco priorizou categorias de base, é um treinador que não tem essa característica. E eu já acho um erro, porque ali vejo jogadores, para mim, superiores a jogadores do Santos, do profissional. E para mim, no final das contas, é o que importa, né? Você vai ganhar ou vai perder a copinha, pouco importa. O que importa é quem você forma. Eu tinha grandes expectativas com dois nomes nessa copinha. Um deles é o Miguelito, camisa 10, que, bom, para quem não sabe, é um jogador que atua pela seleção principal da Bolívia, não como titular. Nas partidas que andou entrando não foi bem, eu andei acompanhando, ele não foi bem, mas é um cara que é convocado e é tido na Bolívia como a principal revelação do país nos últimos anos. O Miguelito teve um ano passado complicadíssimo do ponto de vista pessoal. Perdeu, se eu não me engano, a mãe de maneira muito trágica. Então, ano passado não foi um bom ano dele dentro das quatro linhas. Era um ano que já se esperava que ele ia adentrar ao time profissional e isso não aconteceu de maneira acertada. Mas que agora, 2024, virando essa página, se dedicando mais, olhando mais para o campo, ele com sua qualidade, que sempre foi tida por quem jogou com ele, pelos seus treinadores, como diferente, pudesse se estabelecer. Então eu tinha grande expectativa com relação ao Miguelito. E a minha grande outra expectativa era com relação ao camisa 8, o Ian, que para mim é um volantaço. Para mim é o principal jogador desse time, já era antes. Inclusive nunca entendi porque mais se falava do Miguelito do que do Ian, porque para mim o Ian é mais jogador. Em todos os aspectos, tecnicamente, óbvio, é difícil comparar um segundo volante com um meia camisa 10, né? São funções diferentes que requer outro tipo de coisa. Mas o Ian fazia mais gols que o Miguelito, entrava mais na área, assim. E aí eu não tô pegando em números absolutos, mas se espera muito mais de um meia que ele entre na área e faça gols do que propriamente de um volante. E nesse sentido, o Ian tem mais essa característica de pisar na área, de finalizar. Finaliza com os dois pés, de cabeça, tecnicamente é muito bom. Me lembra, assim, o Paulinho, dadas as devidas proporções. Né? Eu acho até que ele é mais técnico que o Paulinho. Rodolfo, mas você está dizendo que o cara é melhor que o Paulinho? Não. Jogador de base é muito difícil definir, né? Porque às vezes o cara aparece muito bem e não consegue se firmar no profissional. Mas dentro daquilo que ele pode oferecer, se ele tiver a cabeça no lugar e se ele conseguir vencer as etapas naturais de uma transição de base para o profissional, ele pode ser um grandíssimo jogador, porque ele é muito moderno. Tecnicamente, com a bola no pé, o jeito que ele finaliza, o jeito que ele arma, o jeito que ele constrói. Ele é um meio campista completo. Assim, me lembra muito, o Bruno Guimarães, do ponto de vista técnico. Um jogadoraço que o Santos tem na mão, que inclusive o Diário do Peixe deu semana passada que o Santos recusou um empréstimo com opção de compra, se não me engano, para o CSKA, que já cresceu os olhos em cima dele. Ano passado o Atlético Mineiro tentou tirar ele do Santos, ou seja, é um jogador que tem olhares de outros times porque sempre foi muito bom. E esse para mim é o grande destaque do Santos, até porque no jogo da fatídica eliminação ele lá não estava.
acho que se ele estivesse, a história poderia ter sido outra. Porque o 3-0 foi um resultado que, embora não tenha sido mentiroso, acho que o Cruzeiro poderia ter feito até mais no segundo tempo, dado a postura do Santos. Não reflete muito o que foi o jogo inteiro, porque o primeiro tempo foi um domínio absurdo da parte do Santos e faltou definição. Muitas vezes, e quem definia muitas vezes a primeira bola, quem abria o placar, costumava ser o Ian, que não estava em campo, sentiu uma lesão na coxa e ficou fora dessa partida. Para mim é o grande destaque do Santos na competição, um cara que eu vejo como superior ao Zanocelo, por exemplo, um cara que eu vejo que pode adentrar a esse time e pode ser usado ao longo da temporada. Por que não? Acho que pode sim. Para mim é o principal destaque do time do Santos. Aí, bom, falando de Miguelito, ele foi mal na competição? Não, não foi mal. Eu achei que ele foi bem, os números dele foram interessantes. Mas o seu primeiro duelo contra um time mais forte, com uma categoria de base mais importante, ele foi mal, foi num duelo decisivo. Foi fominha, decisões erradas. Tudo bem que ele fez uma boa jogada naquele cruzamento que o Enzo Monteiro chutou uma bola na trave, foi inteligente, olhou, tocou para trás. Ele teve uma finalização ali de trave também que quase entrou. Mas a maioria das decisões que ele tomou foram ruins. Acho que é normal, acho que é um jogador que ainda está em formação e tem nele um quê de diferente. Ele não é um jogador, um meia comum. E na nossa dificuldade hoje do Brasil como um todo de formar camisas 10, é preciso que a gente fique de olho nele. Eu, particularmente falando, preferia, se o Santos definiu que o camisa 10 titular vai ser o Juliano, eu preferia que o reserva dele fosse o Miguelito ao invés do Casares. Espero que o Casares calhe a minha boca, jogue muita bola. O Casares, já falei aqui, em 2019, lá, aquele time do Sampaoli e do Santos, ele eliminou praticamente o Santos sozinho no Pacaembu. Ele e o Tchará jogaram bola demais, mas ele é um cara que, hoje em dia, menosprezou a sua própria carreira. Acho que ele não merecia um lugar nesse Santos, ainda mais nessas condições. Gostaria muito mais de dar mais minutos para o Miguelito do que para ele. Embora não tenha tanta confiança no Miguelito ainda assim. Ele precisa ainda evoluir, quem sabe, como reserva, entrando pouco, aos poucos, uma partida ou outra como titular, num jogo menor, ele pudesse ganhar essa cancha para, de repente, ser esse meia que se espera dele. Outros jogadores que eu não esperava nada foram muito bem. Um é o Enzo Monteiro, centroavante, que assim, foi artilheiro do Santos, fez 7 gols em 6 jogos, mas tem dificuldades claras com a bola no pé. Dificuldades técnicas claras. Vai muito bem pelo alto. Fez muitos gols, tem um senso de posicionamento importante. Fisicamente é um cara que está preparado. Também joga pela seleção principal da Bolívia, junto com o Miguelito. Geralmente costuma ser convocado. É um jogador que eu acho que poderia, por exemplo, ser mais útil do que eu vejo o William Bigode sendo. O William Bigode é muito mais jogador tecnicamente. Mas para a Série B, será que ele vai conseguir desequilibrar? O William Bigode vem de 2 anos péssimos por Fluminense e por Atlético Paranaense. Será que no Santos ele vai dar a volta por cima? Eu preferiria dar chance para o menino da base, para o Enzo Monteiro, ainda que tecnicamente ele... Até porque você vai ter o Morelos, né, como opção para o lugar do Furt. Então, o meu terceiro homem ali para entrar seria o Enzo Monteiro e não o William Bigode. Embora, mais uma vez, tecnicamente eu acho que ele precisa melhorar e muito. Mas tem algumas ótimas surpresas desse time. Eu vou destacar 3. Que eu não sou o cara que mais acompanha a base. Gostei demais. Eu vou deixar a melhor surpresa pro final, tá? Mas primeiro as minhas principais surpresas. Primeiro foi o lateral direito, o JP Sherman, que é um jogador com passagem pela seleção sub-17 de base. O que eu ouvi é que ele viveu o ano de 2023 abaixo, principalmente o segundo semestre. Mas o que eu vi da copinha desse menino, eu gostei demais. Inteligente para jogar, cabeça erguida, técnico, leitura de... Porque marcação por lateral, muitas vezes, não é só o duelo do 1 contra 1, que também ele foi bem. Mas é a leitura de fazer a cobertura pelo lado, para fazer a antecipação da jogada. Isso ele fez aos montes na copinha. Um jogador que, para mim, pelo que jogou na copinha, a gente sabe que é um nível diferente, poderia jogar no profissional tranquilamente. Eu não sei se esse Rainer, que caiu para a segunda divisão com o Curitiba, e que nos 3 últimos anos que disputou a Série A foi rebaixado por Atlético Goianiense, Curitiba e por Sport, eu não sei se esse cara é superior ao JP Sherman, que tem um histórico de base de seleção brasileira. Definitivamente não sei. E aí, mais uma vez, você tira o espaço de um moleque para trazer um jogador que você não sabe se vai dar certo.
Tomara que dê. Tomara que o Rainer seja o novo Cafu. Mas acho muito pouco provável. Mas Rodolfo, o JP Chamon é muito jovem, ele ser reserva, pode queimar o garoto numa Série B. Eu discordo. Acho que um moleque bom você tem que colocar pra jogar. Geralmente, eles costumam dar a resposta. E no Santos, principalmente, né? Outro destaque é o outro lateral, o Souza, lateral esquerdo. E aí a gente compara com outro lateral esquerdo que o Santos subiu, que está no profissional, que é o Kevson. Para mim é um jogador fraquíssimo, fraquíssimo. Tecnicamente, assim, é péssimo, né? Um jogador que tem muita velocidade, muita força física, cuja única jogada é colocar a bola na frente e tentar cruzar. Não faz mais nada além disso. Para mim é um jogador temerário. E que com a questão física do Jorge, que é um cara que eu jamais contrataria, pode acabar jogando muito ao longo de 2024, como jogou muito ao longo de 2023. E a gente viu o tanto que ele prejudicou o time do Santos. Um jogador péssimo. Péssimo. Então, assim, você comparar o Souza com o Kevson, tecnicamente, é uma loucura. O Souza é muito mais jogador. É muito mais jogador que o Kevson. Não tem nem comparação. Qualquer cara que entende minimamente de futebol e vê os dois jogadores jogar, o recurso técnico dos dois, percebe isso facilmente. Então, por exemplo, o Souza, para mim, é um jogador que estaria no lugar do Kevson na temporada também de 2024. O Carille estava lá, eu espero que ele tenha visto isso. Eu não espero muita coisa do Carille, vocês sabem, mas eu espero que ele tenha visto pelo menos isso. E para mim, um cara que pouca gente está falando, que foi a minha principal surpresa, eu já ouvi falar do nome dele há algum tempo, mas nunca foi assim, né? E aí começa a copinha, a galera começa a falar mais do Felipe Laurindo, que é mais jovem. De fato, o Laurindo é um jogador interessante, tem velocidade, tenta partir para cima, mas para mim ele é aquele ponta que o Santos tem formado ao longo dos últimos 5, 10 anos. Que tem tudo para ser um bom jogador, que tem velocidade, tem o drible, mas não tem isso aqui. Toma todas as decisões erradas possíveis. A cada 10 decisões, 9 são equivocadas. Eu, particularmente, não sou fã desse tipo de jogador e acho que esse tipo de jogador tende a vingar muito pouco hoje em dia. Eu espero que ele evolua, que ele fique mais um ano na base, 2 anos na base. Eu não quero queimar jogador da base. Pelo contrário, eu espero que ele evolua. Que ele seja, cara, um novo Felipe Anderson. Acho difícil. Agora, um cara que me chamou a atenção totalmente pelo contrário, que é o cara que faz praticamente todas as jogadas corretas e que não tem velocidade, não tem esse drible, não chama atenção por essa coisa do santista de passar o pé por cima da bola, não. É um jogador apenas inteligente, faz a jogada certa. Se chama Gabriel Bontempo, que jogou pela direita, começava jogando pela direita e muitas vezes acabava pela esquerda quando o Laurindo era substituído. Em ambos os lados, um jogador que joga coletivamente, marca, ataca, não é o mais rápido, mas, repito, toma as decisões corretas. E outra, tem finalização, fez gol de cabeça, bateu falta na trave, falta distante, mostrando que tem esse recurso que nem no profissional, só o Otero que tem, né? Ou seja, também tem essa característica de ser um batedor de falta, bate de esquerda, bate de direita, quase fez um golaço contra o Cruzeiro, uma defesaça do goleiro, que ele passou por 2, num tapa pra frente que ele deu pra bola numa jogada individual. É um jogador que parece que tá morto ali, mas quando a bola vem no pé dele, você vê extrema qualidade. Me lembrou, e aí mais uma vez, dadas as devidas proporções, a gente pode queimar jogador de base tanto pra baixo, falando que o cara não presta, como pra cima, elogiando demais, a gente sabe disso. Mas me lembrou o futebol do Thomas Miller. Um cara que não tem velocidade, não tem drible, mas tá sempre titular nos times do Bayern de Munique. Porque é um jogador inteligentíssimo para jogar. Guardiola falava muito isso do Thomas Miller, na época que ele treinou o Bayern e a gente leu o livro sobre ele, né? Então, é um jogador que eu acho que pode ser muito útil. E jogou na Copinha numa posição que é pela direita, que é uma posição que o Santos tem muita dificuldade. O Pedrinho, que deve ser o titular na temporada, já declarou que prefere muito mais jogar pela esquerda. O Otero, que vai ser o substituto do Pedrinho, deu entrevista coletiva na apresentação e disse que prefere jogar ou pelo meio ou pela esquerda. Ou seja, o Santos não tem um jogador com essas características para jogar por ali na temporada. O Gabriel Bontempo é um cara que, para mim, em termos de tomar as decisões corretas, é o cara que estaria preparadíssimo, inclusive para ser titular. Para ser titular. O Ian, que para mim é o melhor jogador, eu não coloco ele como titular porque a concorrência hoje no Santos, no meio de campo, é muito grande. O Santos tem Pituca na posição dele. O Santos tem Tomás Rincon.
O Santos tem o João Schmidt, o Santos tem o próprio Sandri, que pode voltar de lesão, e para mim é um jogador que, num time organizado, pode se recuperar, que tecnicamente para mim é um jogador de Europa, né? Agora, então assim, a concorrência pro Ian é maior. Agora, para a posição do Gabriel Bontempo no time titular do Santos, não vejo concorrência à altura. Não vejo. E aí esse menino poderia ser titular, poderia ser uma grata surpresa. Vamos lembrar que o Santos vendeu todo mundo que podia vender praticamente. Sobrou quem para vender aí? O Joaquim, o Jair. Quem são os jogadores do Santos que tem mercado, de fato? Que o Santos pode fazer dinheiro ano que vem, quando pode eventualmente se subir e disputar uma Série A. Então jogadores como esse podem fazer a diferença, inclusive pro orçamento do Santos. E essa, para mim, são as principais revelações do Santos para 2024. Comenta aí o que você achou, se você concorda, se você discorda. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.